Como os senhores podem estar observando, senhores, a primeira regionalização a gente tem em 1942, pelo IBGE, pegando 5 regiões: Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. Se a gente for observar a região Norte está pegando é, 3 estados, que seria do Norte, né? Mas também está pegando Maranhão e Piauí, que seria da onde? Do Nordeste. Então, Maranhão e Piauí, eles faziam parte da região Norte. Depois a gente tem a região Nordeste. A região Nordeste a gente tem alguns estados, né, que ainda se encontram localizados lá. E a gente observa que esse este, que seria esse leste, na verdade a gente está pegando alguns estados da região Nordeste. Se vocês observarem, por exemplo, Sergipe, e a gente está observando também a tal da Bahia, que seria Bahia, também está pegando quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo que seria da onde? Do Sudeste. Quando a gente chega na região Sul, vem comigo, vocês estão vendo que a gente tem o Rio de Janeiro, o Distrito Federal, São Paulo e as regiões do Sul. Olha para vocês poderem ver, tinha mais duas regiões que estavam localizados lá, que seria o Sudeste e seria o Centro-Oeste. E quando a gente chega no Centro-Oeste, a gente só tem o centro. E o Mato Grosso, ele não, ele ainda está tendo essa grande dimensão, e depois que a gente vai ter a implementação do Mato Grosso do Sul. E Goiás tá com Z, né? Tá Goiás e Minas Gerais. Então a gente percebe que a gente tem alguns outros estados de outras regiões que estavam fazendo parte do nosso território. Quando a gente vem para esse próximo mapa, a gente começa a observar que em 1945 a gente vai ter uma nova divisão, que vai ser a República dos Estados Unidos do Brasil. E aí a gente consegue observar que a gente vai ter essas grandes regiões, sub-regiões e zonas fiográficas. Então, essa regionalização ela vai se basear principalmente nos critérios naturais, ou seja, a vegetação, né? É, a questão relacionada à fauna, a questão relacionada à flora. Então, esse seria um desses critérios aí que seriam adotados. Também a questão dos limites, das divisas. Quando a gente vai mais na frente um pouquinho, a gente consegue observar que essa regionalização ela acaba sendo substituída por uma nova regionalização. E como vocês podem estar observando, essa aí é a regionalização oficial pelo IBGE, né? Que foi criado aí com esse principal objetivo de organizar o nosso território brasileiro com as divisões regionais em mesorregiões, com os aspectos sociais, naturais, econômicos e principalmente o de planejamento de cada uma das regiões. Esse que é o que é bastante utilizado hoje. E como vocês podem estar observando, a gente tem 5 regiões: Norte, certo? Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Em 1967, a gente tem uma outra regionalização, que é do nosso geógrafo Pedro Pinchas. Ele vai dividir em 3 áreas: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Ele vai estar levando em consideração as questões baseadas no contexto histórico de cada região e também os aspectos econômicos. Aí vocês podem estar observando aí no mapa que nós temos as regiões do território brasileiro divididas em 3, onde na região norte a gente tinha Mato Grosso e também Tocantins e Maranhão. Lembrando que o Mato Grosso
que deveria estar no Goiás, ele está na onde? Ele está no norte. A gente tem também aí o Maranhão que deveria estar na onde? Deveria estar no Nordeste e ele está também no Norte. E quando a gente pega lá no Nordeste, a gente vê que o Maranhão ele está dividido e tem alguns outros estados também. Quando chega no Centro-Sul, nós temos três regiões. A gente tem o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. E essa última regionalização é do geógrafo Milton Santos. Milton Santos, ele vai dividir em quatro: concentrada, centro-oeste, nordeste e Amazônia. E aí a gente pode estar observando que essa regionalização de Milton Santos, ele coloca que o Mato Grosso, agora ele está dividido, porém ele está entre o norte e ele também está no centro-oeste. Estamos observando aí que o Tocantins ele se faz presente também no centro-oeste. Depois nós temos as regiões sul, sudeste e nordeste. O critério de regionalização adotado por Milton Santos vai ser relacionado à questão da globalização, relacionado às tecnologias, à modernização, às indústrias, à importação, à exportação, o produto interno bruto. E aí, pessoal, depois vocês vão aqui e façam uma leitura das quatro formas de regionalização do geógrafo Milton Santos, que é essa concentrada, que é o centro-oeste, a Amazônia e o Nordeste. Bons estudos.